Silvia, em busca da verdade, precisava ouvir aquela história extensa e agoniante que o grande mago falava. No entanto, não conseguiu mais ficar calada quando ouviu que havia sido aquele mago negro quem havia roubado o cálice do demônio. Sabia que era por causa dele que a duquesa havia sido controlada por décadas, e a família Atlante ficou em perigo. O grande mago, em sua forma infantil, achava graça. Dizia a Silvia que ela era linda, mesmo estando irritada. Dizia que ela não ficasse tão chateada. Todas aquelas medidas foram necessárias para o bem do casal. Havia absorvido a taça para maximizar o poder dele. Não teria feito se Silvia fosse um pouco mais compreensiva com ele. Mas como ela deixou tudo mais difícil, ele precisou de um poder ainda maior do que tinha para destruir o contrato que ela tinha com o Rei dos Espíritos e mandá-lo para o mundo espiritual. Assim que ele falou aquelas palavras, Silvia parecia sentir a mesma dor e agonia que sentiu na época, quando o espírito do vento partiu e ela ficou sem ele. O grande mago continuou contando a história. Depois da taça, ele destroçou os laços que o espírito do vento tinha com a mulher que deveria ser do grande mago. Se divertiu escutando o espírito do vento chamar por sua invocadora. Foi muito bom ver que Silvia finalmente estava vulnerável. Agora ela poderia finalmente ser moldada, de acordo, a aceitar o seu destino. Em pouco tempo, o grande mago destruiu aquele mundo. Falava com Silvia que ela deveria pelo menos ter aceitado de imediato, mas já que não foi o caso, agora eram apenas ele e ela naquele mundo. Ele iria usar o poder para criar um mundo novo e assim estabelecer o amor dela por ele. Não importava mais o que ela fizesse, agora estaria presa na teia dele, como uma mosca indefesa, incapaz de se defender. No entanto, o mago contava que o olhar de Silvia naquele momento foi a pior coisa que ele pôde sentir. Ela o observava como se fosse um grande monstro. Contava que, na época, achava que se destruísse tudo e ficassem apenas os dois, ela poderia amá-lo. Mas, ao contrário disso, ela começou a desprezá-lo ainda mais. Com sua aparência mais velha, dizia que sentiu seu coração partido e doeu muito. Por isso, Silvia também deveria sentir tudo o que havia feito com ele. Então ele pensou. Algum tempo depois, notou que a maneira mais natural de tudo acontecer era usar o poder do cálice e a sua própria mana para fazer com que ela passasse por ciclos intermináveis de renascimento. Por isso, levou ela até o alto da torre mágica, amarrou, e enquanto ela gritava para se libertar, ele dizia que ela não poderia sair por enquanto. Ela ainda não estava adequadamente pronta para seguir o seu destino. Parecia que tudo ia finalmente acontecer segundo o desejo do grande mago. Falava para ela que quando eles se encontrassem em um novo tempo e um novo mundo, iriam finalmente poder ficar juntos. Mesmo naquela situação, Silvia continuava sendo arrogante. Gritava para que ele não fizesse aquilo. No entanto, ela não tinha voz ativa. Contou que a obrigou a renascer várias vezes, e em uma das muitas vezes, ele se encarregou de observá-la. Prestou atenção em cada pequeno detalhe. Quando as empregadas começavam a demonstrar carinho pela criança, ele as motivava a agir diferente. Não precisariam dar comida saudável para aquela criança pequena, era apenas enchê-la de doces e estava tudo bem. Mesmo se a pequena Silvia se negasse inicialmente a comer os doces, a empregada deveria ser persuasiva. Deveria dizer que não tinha nenhum problema em provar doces às vezes. Com isso, aquela empregada começou a servir quantidades cada vez maiores de doces e fazia deles as refeições principais de Silvia. Sempre incentivava a jovem a comer tudo e não deixar nenhuma migalha. Falava que o desperdício era algo que a família Atlante não suportava. Incentivava as empregadas a elogiarem Irene na frente de Silvia para tentar menosprezá-la e fazer com que o seu orgulho ficasse abalado. Também faziam comparações entre as duas, dizendo o quanto Irene era mais educada e civilizada, ao contrário de Silvia, que esbanjava em doces. E falavam tudo isso na frente das duas. Chegava até mesmo a chamar Silvia de coisinha feia. Falava que a senhorita Silvia não era nada mais que uma patinha feia daquela família. Contava que fez lavagem cerebral nas empregadas que cuidavam dela. Chegou até a controlar os pais e os irmãos para garantir que eles também não passassem muito tempo com ela. E era por isso que as memórias da Silvia eram tão perturbadas. Ele também se certificou que ela seria rejeitada pelo resto da sociedade.
Ele precisava que ela não fosse amada por ninguém e que se sentisse profundamente solitária, sem família ao seu redor. Fez com que a família dela, amigos e vizinhos acreditassem que ela era odiada. Fez com que o seu psicológico se despedaçasse. Assim, ela começou a desenvolver uma personalidade desagradável, como resultado de toda a dor e isolamento das pessoas ao seu redor. Uma vez que se tornou insuportável, ela começou a descontar tudo na comida para se acalmar. E é claro, isso também foi obra dele. O grande mago contava com orgulho que fez de tudo para que Sylvia aos poucos se transformasse numa pessoa com curvas fora do lugar, para que uma vez que ninguém a amasse, ele pudesse chegar e demonstrar todo o seu amor. Achava que assim que ela ouvisse novamente, iria cair em seus braços como uma dama faria com o seu cavaleiro especial de armadura dourada. No entanto, não foi bem assim. O grande mago notou que Sylvia estava um dia sozinha, colhendo flores, e tentou se aproximar dela. Colocou a roupa mais bela com as joias maiores que podia cravejadas, para mostrar o quanto era importante. Chegou perto dela com um sorriso largo. Falava para ela que a beleza dela revitalizava as flores ao redor e que nos olhos dele ela era a flor mais bela. Porém, Sylvia não gostou de ouvir as gracinhas daquele desconhecido. Falava para ele parar de bancar de babaca e não ficar por aí passando vergonha. Ele só podia ser um descarado, qualquer uma dessas pessoas que achava que seduzir garotas que estivessem sozinhas seria fácil, mas avisou que com ela as coisas não eram assim. Ela sabia que era feia e não precisava daquela pessoa ficar tentando seduzi-la para depois usá-la. Ela não era tão boba assim. Ele notou que havia estragado demais o psicológico dela. Notou que ela estava tão sozinha e abalada que não confiaria em ninguém por se achar estranha e desajustada. A agonia veio rápido assim que o grande mago se deu conta de que, mesmo tendo feito de tudo e destruído uma dimensão apenas para conquistar aquela mulher, ela ainda se negava a se apaixonar por ele. Não sabia como havia sido possível, afinal, ele havia planejado tudo meticulosamente, desde o momento em que ela nasceu até quando ele se declarou para ela. Também se vestiu adequadamente para o papel. Mesmo assim, ela estava agindo friamente com ele. Gritou para os guardas que viessem rápido e levassem aquela pessoa estranha para longe dela. Ele pensou naquele momento que talvez tivesse sido muito zeloso. Pelo que ele notava, agora o coração dela estava tão fechado para o mundo que era difícil para ela aceitá-lo. E pensando assim, de repente a alegria tomou novamente o rosto daquele grande mago. Achava que o defeito estava nela. Talvez, pela aparência horrorosa que ela tinha, pudesse se achar inferior. Por isso ele deveria fazer de novo. Mas da próxima vez, faria com que seu complexo de enfermidade não fechasse tanto o coração. Era uma pena que ela não notava que, mesmo sendo de aparência estranha, mesmo assim ele ainda gostava dela. Por isso, recomeçaria tudo de novo e não cometeria os mesmos erros daquela vez. Quando o ciclo interminável de Sylvia se repetisse, não seria tão difícil, pois ele já tinha feito isso várias vezes e já tinha se acostumado com o poder do cálice. Então, não podia permitir que ela recordasse do passado, por isso teria que alterar as memórias dela. Faria com que pensasse que bebeu veneno em uma vida passada porque era muito miserável. Quanto ao demônio e o cálice, ele iria fazer com que ela pensasse que foi oferecida como sacrifício ao demônio pelos cultistas. No processo, também iria manipular as memórias do demônio. Já que ele estava com apenas algumas porcentagens do seu real poder, seria fácil manipulá-lo para que ele também achasse que tinha feito um pacto com Sylvia. Na realidade, ele tinha abusado do poder do cálice, então o corpo dele ia se desfazendo aos pouquinhos. Mas tudo bem, ele não se importava, já que fazia tudo isso por amor. Naquela vida, tinha certeza que Sylvia daria valor a ele. Contava para Sylvia que estava sentada no chão, ainda horrorizada com toda aquela história absurda que aquele homem louco estava contando para ela. Falava que o grande plano dele era garantir que ela fosse linda, mas ainda isolada de todo o mundo à volta. Ele, com a sua aparência mais gasta, falava que daquela vez teria certeza de que ela se lembrasse do terrível passado como a princesa feia. Enquanto falava isso, tentava tocar os cabelos de Sylvia. Falava que precisava que ela se machucasse de um jeito diferente. Então ele a deixaria corrigir os relacionamentos com a família daquela vez. Depois, também a deixaria receber amor das pessoas em volta,
porque seria mais doloroso cair como se estivesse no alto. E somente quando ela sentisse felicidade e confiança em todos à sua volta, ele iria arruinar tudo de novo e isolá-la de uma maneira que ela desejasse a morte. Por isso, usou Lila como peão para aquele plano. Uma vez que Sylvia fosse traída e machucada pelas pessoas que confiava, ele iria se aproximar dela e curar suas feridas. Mas agora, aquela garota Lila tinha se tornado inútil. Aquele idiota havia perdido o controle por causa do ciúme mesquinho que acabou arruinando tudo. Ele achava que aquela rata imunda tinha tido a audácia de colocar seus olhos nojentos em cima dele, achando que algum dia receberia sequer migalhas do amor dele. Sylvia já estava de estômago revirado. Ouvir todas aquelas coisas fazia com que ela odiasse ainda mais. Não adiantava ele dizer que ela era impressionante, grandiosa, linda, etc. Ouvir ele dizer que a queria tanto que estava beirando a insanidade a deixava ainda mais desanimada. E quando ele notou o asco que ela sentia, resolveu segurar suas mãos. Queria mostrar para ela quem era o dominador. Mesmo assim, deixou claro para ela que nunca a forçou a nada. Havia esperado até aquele momento para que ela quisesse manter contato com ele. Ela tinha que se apaixonar por ele. Era obrigação dela. Foi ela quem disse que o amor supostamente deveria ser maior do que tudo e que nasceria e morreria naturalmente. E era verdade. Sylvia, quando ainda era imperatriz, chegou mesmo a dizer àquele lunático que o amor deveria acontecer com naturalidade. Naquela época usou essas palavras para não magoar ou constranger aquele homem. Ele dizia que esperaria porque queria ver se Sylvia se apaixonaria por ele naturalmente. Mas, depois de segurá-la contra sua vontade, a resposta dela não foi das mais agradáveis. E ele notou isso assim que ela cuspiu no rosto dele. Com um olhar de uma dama louca, ela dizia a ele que ele deveria estar tendo problemas em aceitar a realidade. Ele confessou que aquele plano de toda forma havia fracassado também. Contava para Sylvia que ele também tinha coração e ela estava magoando ele daquela forma. Contou que todo o tempo ele foi paciente, pois ela era a única que habitava o coração dele. No entanto, ela continuava tratando ele com aquela frieza. Contava que por ter usado muito a taça com o poder do demônio, agora suas forças estavam desaparecendo e o corpo dele aos poucos se desfazendo. Falava isso em lágrimas. Contou que fez tudo o que pôde, tentou cada coisinha que podia para fazer com que ela caísse de amores por ele, como era natural de acontecer. Mesmo assim, nunca desistiria. Achava que não poderia existir um mundo perfeito se Sylvia não existisse nele. E, ao mesmo tempo, odiava a ideia de que ela pudesse ser feliz em um mundo sem ele. Depois de ter usado tantas vezes o cálice com o poder do demônio, suas forças estavam cada vez menores e tinha certeza que só tinha uma chance, e essa era a última. Mesmo parecendo inofensivo em sua face infantil, ele ainda dizia para Sylvia que, se não desse certo, arranjaria um jeito para que eles morressem juntos. Assim deveria ter ocorrido desde o começo. A protagonista olhava para ele incrédula. Não conseguia aceitar que aquela pessoa tão gentil de outrora agora se tornava um homem obcecado. E a obsessão daquele homem estava estragando não apenas a vida de Sylvia, mas de todos que a rodeavam e que ela amava muito. Mesmo assim, ele não se importava. Ele ia até as últimas consequências para conseguir o que queria. E naquele momento, ele quis muito obter o coração de Sylvia. Tudo o que ela queria era viver em paz. No entanto, ele estava com aquelas ideias de ir ao extremo, tirando conclusões que só ele entendia. Bravo, ele dizia que obsessão era só uma outra forma de amar. Se não fosse isso, por que ele iria tão longe? Por que faria tantas coisas se realmente não amasse? E mais uma vez, começou a usar o poder do cálice, sabendo que se fizesse isso, desapareceria junto com Sylvia e assim impediria que qualquer outra pessoa pudesse amá-la. Falou que se não poderiam ficar juntos nessa dimensão ou em outra, então poderiam pelo menos desaparecerem juntos. Na visão dele, isso parecia justo. Assim que aquelas palavras começaram a ecoar, o rosto de Sylvia começou a desmanchar. Era como se o poder maligno intenso que existia na taça mágica tivesse corrompendo o espírito dela. E quanto mais usava aquele poder, mais os dois sentiam uma reação em seus próprios corpos. Porém, parecia que algo estava acontecendo diferente.
Parecia que alguém estava cortando o véu que separava as outras dimensões, e de repente foi visto que Travel estava cortando todas as dimensões para finalmente chegar próximo a Sylvia e tentar resgatá-la. E quando Sylvia viu que Travel tinha ido em seu auxílio, ela mal podia acreditar. Parecia que agora tudo se resolveria. Quem não gostou nem um pouco foi o mago. Olhou para aquele homem com um olhar maligno. Não achava que aquele rato imundo poderia conseguir cortar dimensões. Mas Travel tinha feito um voto de fidelidade e lealdade a Sylvia. Dizia que o coração dele prometeu que protegeria a vida de Sylvia com todas as suas forças. Em meio à dor, Sylvia notou que Travel tinha ido em seu auxílio. O jovem notava que sua senhorita tinha sido bastante afligida. Chegou a estender a mão na direção dela, queria que ela sentisse o toque macio de seus braços. E como um refresco que ela realmente precisava, os dois se abraçaram por um longo tempo. A princípio, ela estava meio incrédula, não acreditava que era mesmo ele. Queria saber de onde vinham tantas feridas e como ele conseguiu encontrá-la em meio a tantas dimensões. Travel contou que foi com a ajuda do Lord Daniel, que abriu um portal dimensional para ele através da Torre Mágica. Sylvia, a par de todas as coisas que aconteceram, falou que a Imperatriz sofreu as consequências por ter se envolvido com os cultistas, e graças ao Lord Daniel, conseguiram receber permissão da Torre Mágica para abrir um portal que levava até Sylvia. Além do fato de que apenas ele poderia saber ao certo onde Sylvia estava, pois haviam feito um pacto, e por isso, sempre que ele precisasse defender sua senhorita, a marca em sua mão brilharia, e apenas ele poderia saber o caminho que levaria à sua senhorita. Por isso, estava feliz por ter criado coragem de pedir a ela que o nomeasse como sua espada. Apesar do dilema difícil que Sylvia estava passando, sentiu seu coração um pouco mais apaziguado. Era como se agora conseguisse um pingo de esperança. Mesmo assim, notou que ele estava com diversas feridas no corpo e se sentiu mal por ele ter passado por muita dor. No entanto, foi assim que tocou Sylvia, que fez com que todas as fissuras de dentro do corpo dela desaparecessem. Sylvia sentiu uma energia intensa saindo da mão dele, por isso perguntou o que poderia ser. Ele contou com orgulho que havia se transformado em um mestre da espada. Disse que aconteceu quando estavam abrindo o portal dimensional. Ele recebeu muita ajuda de todas as pessoas que gostavam de Sylvia, assim como a senhorita Stella, o Lord Daniel, a senhorita Irene e até mesmo o mago Kian estava no auxílio de Sylvia. Travel era o único que podia encontrar Sylvia através da marca deixada nos dois. Pôde atravessar as dimensões e encontrá-la. E foi por isso que ele foi eleito. E Sylvia custava o que custasse, e foi por isso que atravessou todas as dimensões sem se preocupar com sua vida. Pediu aos céus que o deixasse viver um pouco mais, pelo menos para salvar quem ele amava. Comentou que daquele momento para frente, conseguiu uma força na qual jamais pensou que tivesse, sua vida em busca de sua amada. Sylvia, já com o rosto regenerado, chorava ao ver o quanto Travel foi corajoso ao enfrentar tudo e todos para defendê-la. Ela não estava ali sozinha. Quando o grande mago ficou pasmo ao ouvir todas aquelas bobagens que aquele rato imundo estava falando, ele ficou enojado. Por isso, não pensou muito, avançou na direção de Sylvia para prendê-la. Assim não poderia intervir no castigo que ele daria àquele rato imundo. O que ele precisaria fazer era apenas separar os dois. Depois disso, iria cuidar de cada um a seu tempo. Estava curioso em saber o que uma pessoa daquela estava pensando que podia fazer com Sylvia. Sabia que, mesmo que ele o amasse, o sentimento seria inútil, pois Sylvia já tinha dono. Perguntava a Travel se ele achava mesmo que um verme como ele, pobre coitado, conseguiria mesmo a mulher nobre como Sylvia. Mas a resposta que ouviu não o deixou nada satisfeito. Travel queria saber como aquele homem dizia que amava Sylvia e estava fazendo ela sofrer. O mago respondeu que havia destruído um mundo inteiro por Sylvia. Alterou completamente o tempo e espaço para criar um mundo apenas para os dois,
e por isso tinha certeza de que Trevor não poderia fazer nada comparado às grandes coisas que o grande mago havia oferecido a Sylvia. Contou que ele estava ao lado de Sylvia desde o início, fazendo grandes melhorias no mundo em que Sylvia havia residido. Jogava na cara de Trevor que ele não tinha poder suficiente para proteger Sylvia. Não sabia de onde aquele pedaço de lixo tinha saído. Até mesmo a existência de Trevor era estranha. Ele nunca fez parte das várias vidas anteriores de Sylvia. Não passava de uma variável perdida que atrapalhava os planos do grande mago. Contava que ele era apenas um pedaço de poeira inútil que poderia desaparecer a qualquer momento. Por isso ele não tinha direito de dizer que amava a Sylvia. Mas Trevor achava que nada disso importava. Não importava se ele era alguém na vida de Sylvia. O que importava era que ele tinha poder suficiente para protegê-la. Contava que Sylvia não precisava amá-lo de volta. Apenas a existência dela já fazia com que o seu coração ficasse aliviado. Aos gritos, dizia para o grande mago que esse era o tipo de amor que ele nutria por Sylvia, algo bem diferente da obsessão doentia que o grande mago exibia como um amor verdadeiro. Enquanto ele falava sua declaração de amor para Sylvia, ela aos poucos se acostumava a controlá-lo falando aquelas palavras. Mesmo assim, não era fácil para ela aceitar a situação em que estavam. Sylvia chegou a dizer ao grande mago que sentia nojo da presença dele. Como poderia alguém tão grande em termos de poder ser tão pequeno em mostrar a sua humanidade? O grande mago não gostou de estar recebendo sermões de um rato de esgoto como aquele. Por isso, decidiu que iria eliminá-lo. Levantou Trevor para bem alto, segurava com suas mãos e decidiu naquele momento que iria drenar as forças, já que ele era um mestre da espada. Sylvia notou a intenção e começou a gritar, queria salvar de todas as maneiras o seu amado. No entanto, é claro que o grande mago não deixaria Sylvia mover um dedo sequer. Por isso lançou um feitiço e acorrentou seu pescoço e seus pés para que ela não pudesse reagir ou tentar ajudar aquele imundo. Falava que ao drenar aquela pessoa, poderia usar o cálice mais algumas vezes. Achava que aquela pessoa era apenas um lixo inútil, mas parecia que no final ele poderia dar a vida como presente para Sylvia e o grande mago viverem seu amor verdadeiro. Enquanto apertava o pescoço de Trevor, o grande mago parecia aos poucos enlouquecer um pouco mais. Falava que só então, após o sacrifício daquele rato, ele poderia reaver todo o tempo que ficou correndo atrás de Sylvia. A protagonista gritava, não queria que agora que finalmente Trevor tinha declarado seu amor para quem quisesse ouvir, perdê-lo neste momento seria algo injusto. Fosse como fosse, Trevor não ia parar de lutar. Ele iria até as últimas consequências por seu amor. Por isso estalou os dedos, queria que as suas últimas forças fizessem a diferença na vida dela. Ela viu o estalar dos dedos dele e na direção que ele estava olhando, ela mesma olhou e viu que uma fenda foi aberta, aonde ele cravou a espada para deixar a passagem aberta. O que ele fez foi emanar mais poder para a espada para que ela pudesse ressoar. Assim abriria espaço para mais alguém poder ajudar Sylvia. Parecia que a protagonista tinha entendido os planos de Trevor assim que viu a espada brilhar. Enquanto isso, o grande mago continuava a sufocar Trevor, ainda segurando seu pescoço. Mas quando Sylvia chamou pelo espírito do vento, ela mal podia acreditar que se virasse poderia mesmo ver o espírito do vento. Ela estava invocando ele. Falava que sua invocadora precisava de sua presença imediatamente, para que se juntasse a ela naquela dimensão. Apesar de ela estar acorrentada, aquele grande mago não pode deixar os seus poderes 100% neutralizados. E assim que o espírito do vento conseguiu unir-se à sua invocadora, não perdeu nenhum momento sequer, já partiu para cima do grande mago. E assim que o grande mago sentiu seu rosto sendo golpeado, em um instante soltou Trevor, que caiu no chão.